Nós já falamos sobre Sara, já falamos sobre Tamar, já falamos sobre Ruth, já falamos sobre Jael, falamos sobre Esther. E hoje eu quero entrar no Novo Testamento e começar a estudar sobre algumas mulheres ao longo da Bíblia. Talvez essa seja uma das mulheres da Bíblia mais emblemática. Talvez essa seja uma das mulheres que mais causa perguntas, indagações, questionamentos. E eu queria pensar com você sobre ela. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 26. A turma do curso de teologia, ontem eles aprenderam aqui como fazer sermão. E aí está todo empolgado hoje que eles trouxeram o papelzinho aí para eles descobrir se o pastor está fazendo sermão direitinho ou se é tudo bagunçado. Eles estão estudando homilética. E aí o professor de ontem ensinou para eles como é que faz um sermão. E enquanto eu estava estudando ali, eu estava sentado na mesa ali onde o Wellington está sentado, né, Wellington? E estava rascunhando a palavra de hoje. Aí eu falei para eles que eu estava indo embora, que eu ia estudar. E eles veio tudo preparando hoje com papelzinho e caneta para ver se o pastor está montando o sermão de acordo com o que funciona. Vamos lá, vamos ver se a gente passa no teste. Está transmitindo, escuta? Hoje tem live. Tem live? Você está arrumando o áudio, está certo. Lucas capítulo 1, verso 26, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. E você diz: glória a Deus. Senhor, te rendemos graças, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a essa casa para ouvirmos a tua palavra, para sermos ministrados por ti. Fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua voz, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aí? Eu já preguei aqui na igreja, nessa igreja aqui no Jardim Ana Lúcia, pelo menos umas 2 ou 3 vezes de forma direta e indiretamente sobre Maria. Me lembro que eu preguei uma vez aqui sobre propósitos e eu usei o texto de Lucas. Ano passado, eu acho que no Dia das Mães, ou foi esse ano, eu não me recordo,
eu preguei também sobre Maria como um exemplo de mãe. Mas hoje eu queria, já que nós estamos nessa série sobre mulheres, eu queria pensar na perspectiva um pouco diferente. Eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque Deus falou muito comigo essa tarde e eu queria compartilhar com você aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Mateus e Lucas são os únicos evangelhos que decidem falar sobre ela. Marcos e João não querem comentar nada sobre Maria. Então, Marcos 1, João 1, Marcos 2, João 2, eles não vão falar nada sobre Maria. Mas Mateus e Lucas, eles decidem falar sobre Maria. Mateus, se você tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar comigo, capítulo 1, a partir do verso de número 18, Mateus vai falar muito sobre José. O foco de Mateus é falar sobre José, o pai. Então, a partir do verso 18 até o verso de número 21, ele vai focar em José, o pai. Já Lucas, capítulo que nós lemos, capítulo 1, a partir do verso 26, Lucas já vai focar em Maria, a mãe de Jesus. Eu sei que você conhece essa história, mas permita-me sintetizar ela aqui rapidinho, só para a gente ficar com a memória assim fresquinha sobre a história. Deus decide chamar um anjo, o nome desse anjo é Gabriel, e Deus decide dar uma missão para ele. E a missão de Deus é o seguinte: vai até uma pequena cidade, um pequeno povoado, por nome de Nazaré. Nazaré era tão pequeno, os historiadores vão dizer que tinha menos de 500 habitantes, de tão pequeno que era esse povoado. Deus disse para o anjo Gabriel: vai até a cidade, lá você vai encontrar uma jovem, uma moça, simples, humilde, só que ela está comprometida com um homem chamado José. Quando você encontrar com ela, você vai entregar uma mensagem para ela. Essa mensagem, Gabriel, é uma mensagem direta e objetiva. Não pode ser entregue para outra pessoa, precisa ser entregue diretamente para Maria. Quando o anjo Gabriel chega e encontra com Maria, ele vai sendo bem direto e objetivo, e ele começa dizendo assim: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria vai ficar com medo, assustada, e é normal, ela está diante de um anjo, ela está diante de alguém importante, ela assusta. Aí o anjo Gabriel olha para ela e diz: não temas, você é agraciada, você é amada por Deus. E eu vim trazer uma mensagem de Deus para você, Maria. E a mensagem é o seguinte: você vai ficar grávida. Só que a Maria é virgem. E o anjo está dizendo: você vai ficar grávida. E é o seguinte: você vai dar luz a um filho. O nome dessa criança será Jesus. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, e ele reinará para sempre. Eu imagino a cena: Maria parando, olhando para ele assim, para o anjo, pastor Jonathan, e dizendo assim: as coisas não é bagunçada assim não. Espera aí, você chega aqui do nada, aparece, olha para mim e diz que eu vou ficar grávida, que eu vou gerar um filho, vou dar o nome de Jesus, e assim, do nada. Espera aí, eu estou comprometida com um rapaz, o nome dele é José, e se ele ficar sabendo disso aqui vai dar ruim. Aí o anjo olha para ela, para Maria, e diz assim: não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre você, vai te envolver com a sombra dele, descansa. Aí o texto encerra dizendo: Maria diz: então tá, se é assim, eu gosto dessa parte aqui, ó, verso de número 38, deixa aí meu filho, verso 38, eu gosto disso aqui, porque Maria olha para o anjo e diz: que cumpra em mim o que você acabou de dizer. Tudo que você falou, irmã Gloraci, que cumpra na minha vida. Isso é forte, porque isso aqui começa a nos instruir nessa noite. Mas antes, permita-me trazer alguns apontamentos aqui primeiro. A primeira coisa que eu queria te informar
como era feito um casamento judaico? De acordo com os estudiosos, você conhece essa história. Maria aqui, ela tinha entre 12 e 14 anos. Naquela época e naquela cultura, entenda bem, naquela época e naquela cultura. Quando a moça completava 12 anos de idade, a mãe trazia a filha e fazia um exame, Madalena, para ver se a filha já estava dando sinais da puberdade. Se já estivesse dando sinais da puberdade, essa filha já estava apta para um casamento. Cultura daquela época, entenda bem. O casamento naquela época, ele era dividido em 3 partes. Quantas partes? A primeira parte era a parte do conhecimento. Quando se conhecia, se gostava, que é normal, igual a nossa parte aqui. A segunda parte, e aí você vai ler tanto em Mateus, você vai ler essa palavra, que é a palavra despojar. Essa palavra despojar quer dizer noivado, compromisso, comprometido. Depois que se conhecia, eles agora iam entrar na segunda fase. A segunda fase é uma fase do compromisso. Essa fase do compromisso, ela costumava durar mais ou menos 1 ano. Durante esse 1 ano, a moça continuava morando na casa dos pais. Porém, o pai já tinha feito um compromisso com a família do rapaz. Então, a moça morando dentro da casa do pai, mas ela já era considerada uma moça casada, comprometida. É por isso que Maria vai ficar questionando isso aqui. Porque ela ainda está morando na casa dos pais, mas ela tem a plena convicção de que ela tem um compromisso de casamento. E olha que interessante, esse compromisso de casamento, ele só poderia ser desfeito se tivesse um documento de repúdio. Nesse caso, como a Maria vai questionar, o que ela vai questionar? Como que eu, virgem, estou em compromisso com José, vou aparecer grávida? Isso aí vai dar direito dele desfazer o casamento. Só que isso poderia levar a Maria a ser apedrejada. Porque naquela época a mulher não era bem vista, não era bem aceita. Então esse é o primeiro questionamento de Maria, quando ela ouve o anjo dizendo para ela: salve agraciada, Deus está dizendo que você engravidará e dará à luz a um menino. É a hora que ela questiona e diz: espera aí, não pode ser assim. Como é que eu vou explicar isso para José? Então, se você juntar o capítulo de número 1 de Mateus e o verso 18, então escute, Mateus 1 e 18, entre o verso 18 e o verso 19, entre o verso 18 e o verso 19 do capítulo 1 de Mateus, está o texto que eu li de Lucas. Porque o anjo Gabriel começa falando com Maria, aí ele vai contar a história de Maria e depois ele vem explicar para José. A terceira fase do casamento é a fase do recebimento das bodas. Então passa a primeira fase do conhecimento, a segunda fase, que é conhecida como a fase do despojar, que é a fase do compromisso, que é onde Maria está, e a terceira é a fase do casamento, da festa. Outra informação importante que eu preciso que você saiba disso: Maria e José são da tribos de Judá. Bom, aí, escute isso aqui, ouça com atenção, por favor. Para alguns, pastor Ednan Rufino, Maria é muito honrada. Tem gente que honra muito Maria. Outros desprezam demais a Maria. Alguns dão muita importância, e eu estou te falando de alguns, de religiões e de muitas coisas, dão muita importância. Outros, pouca relevância para ela. O que nós precisamos aprender com a Maria é que o que está na Bíblia, é algo pertinente, é algo que vale a pena, você acredita, honra e agradece. Mas se não está nesse livro, é uma invenção. Nós vamos começar a primeira aqui. Isso aqui são respostas que você precisa principalmente
se você sentar na mesa com alguém que é devoto de Maria. Escuta, primeiro, Maria não é mãe de Deus. Responda para mim, quem vem primeiro, a mãe ou o filho? Quem vem primeiro, a mãe ou o filho? A mãe. É lógico. Só que Jesus, como Deus, ele é eterno, sim ou não? Sim. João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, quando tudo foi criado, o verbo já existia, sim ou não? Então não tem como Maria ser mãe de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não teve começo, não teve início. Deus, ele é eterno. Então essa é a primeira informação que você precisa gravar na sua mente. Maria não é mãe de Deus. Quando você encontrar com alguém na rua e alguém for debater com você e vai dizer para você: não, mas Maria é mãe de Deus. Na sua Bíblia e na minha Bíblia, nunca foi e nunca vai ser. Maria é mãe de Jesus, encarnado como filho de Deus, como um homem que pisou na terra, mas não mãe de Deus. Segunda coisa que você precisa saber: Maria não é imaculada. Pastor, tem gente que prega por aí que Maria é alguém que não teve pecado nenhum, que ela nunca pecou na vida. Isso é uma mentira. Por quê, pastor? Porque isso não tem nenhum amparo nas Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3:23: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Maria, essa Maria aqui, ela reconhece que ela é pecadora. Tanto é que quando ela nasce, ela faz parte do kit Adão, porque todos que nasceram de Adão para cá já nascem pecador. Prova é tanto que quando você lê aqui capítulo 1 a partir do verso 46, que vai ser o cântico de Maria, Maria vai se alegrar com o Salvador. Redobra a sua atenção, escute. Se Maria fosse imaculada, sem pecado, então ela não precisaria se alegrar. Porque eu e você, como pecadores, nós nos alegramos com Cristo, porque nós acreditamos e temos a plena convicção, Poliana, que é através dele que os nossos pecados são perdoados. Então Maria é pecadora. Outra coisa, pastor, como é que o senhor prova que ela é pecadora? Porque quando ela vai apresentar Jesus no templo, você lembra disso? Ela vai oferecer sacrifícios de oferta e de pecado. Se ela não fosse pecadora, por que ela ia oferecer sacrifício? Então Maria entendia uma coisa: o que, pastor? Ela fazia parte dos pecadores e ela foi salva por Jesus. Terceira coisa que você precisa saber sobre Maria. Eu só estou te dando informações por enquanto. Maria nunca foi e nunca será mediadora ou intercessora entre eu e Deus, entre você e Deus. Maria não é nossa intercessora. Pastor, nunca foi. Por que ela não é? Porque para ela ser intercessora, ela tinha que ter os três principais atributos: onipotência, onisciência e onipresença. Porque enquanto eu estou aqui cultuando, tem gente do outro lado do mundo, no Japão, orando. E o mesmo Deus que está me ouvindo aqui é o mesmo Deus que ouve lá agora. O mesmo Deus que ouve você clamando dentro do quarto é o mesmo Deus que ouve lá no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas a Maria não é. A Maria não é onipresente. A Maria não é onipotente. A Maria não tem onisciência. Só existe, de acordo com esse livro aqui, ó, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, pastor, eu posso orar em nome de Maria? Não, você está pecando, porque Maria não é intercessora sua. Quem é Maria, pastor? Maria é só a mãe de Jesus e mais nada. Quarta informação sobre Maria: Maria não é corredentora.
ela não nos redime. Ela não vai te auxiliar na obra redentora de Cristo no Calvário, não. Nós só seremos salvos através de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu vou pegar no calcanhar da Maria aqui, porque se eu pegar no calcanhar da Maria, eu chego no céu. Tu fica aí e vai para o inferno. Porque a Mangloraci, tem gente que se apega com a Maria, irmão, pelo amor de Deus. Pastor, mas é porque eu já fui da igreja dos católicos e tal. A igreja dos católicos é eles para lá, você para cá. Quando você sai de lá e vem para cá, agora você crê no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A Maria não tem nenhum acesso para te ajudar. A última informação que eu quero te falar sobre Maria. Porque se pregam por aí, pastor Edina, que a Maria só é mãe de Jesus e ela não teve mais nenhum filho. Ah, é? Então abra comigo, por favor. Capítulo 2 do Lucas, verso de número 7. Porque só se essa Bíblia estiver errada, pode ser que está errada. Talvez só está na minha, Carol. Talvez na sua aí está escrito diferente. Lucas capítulo 2, verso 7. Então Maria deu à luz ao seu filho unigênito. Hã? Não, está unigênito ali, gente. Não. Certeza? E qual é a diferença de primogênito para unigênito? Unigênito é filho único. Primogênito é o primeiro filho que nasce. Pastor, o senhor está enganado. Maria não teve mais filho, não. Marcos capítulo 6, verso 3. Lê aí. Põe aí, meu filho. Marcos capítulo 6, verso 3. Olha aí. Não é este o carpinteiro? Quem é o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizava-se por causa dele. Então Jesus, ele é o primogênito de Maria. Mas ela teve mais filhos, está ali, ó. Tiago, José, Judas, Simão. Ainda tem até as irmãs, irmãos. Então, isso aqui são informações que eu queria que você gravasse na sua mente, anota, para você não esquecer isso aqui. Tá bom? Pastor, o que o senhor falou? Repete. Vou repetir. Maria não é mãe de Deus. Maria não é imaculada. Maria não é a mediadora e nem intercessora entre você e Deus. Maria não é corredentora. Ela não pode nos ajudar na redenção. E Maria teve outros filhos sim. Amém? Agora escute. Eu te falei o que ela não é. Agora vamos trazer para nós. O que eu posso aprender com essa mulher? Maria vai viver no período do Império Romano. Período do Império Romano. Quem é o governador da época? Herodes. Esse Herodes aqui da época era quem exercia poder sobre os judeus. Nessa época de Maria, todos estão aguardando o cumprimento de uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é de que vai vir um Messias. E o Messias viria de Belém de Judá, de acordo com a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Agora vamos pensar o que essa Maria pode me ensinar. Primeiro, Maria é alguém que carrega as características de quem Deus buscava. Primeira coisa que você precisa aprender. Maria era alguém que carregava as características de quem Deus buscava. O texto diz, e é fácil você ler, que quando Deus vai falar com o anjo Gabriel, o que ele disse? Uma jovem simples, humilde, da cidade de Nazaré. O que essa menina carregava, pastor? Diga comigo, simplicidade. Não, diga mais alto, simplicidade. É isso que tem faltado nos nossos dias. Porque simplicidade não tem a ver com pobreza. Não confunda. Simplicidade é alguém simples, é alguém fácil de lidar. Deus olhou do céu e encontrou uma jovem. O nome dela é Maria. A pessoa certa para ser a mãe do Salvador. Aí eu anotei isso aqui, eu achei bonito. E eu anotei aqui. O chamado de Maria deu início ao maior mover da história. O dia que Deus decidiu se encarnar
e pisar na terra. Sempre um chamado, Poliana, vai estar relacionado a um mover. Deus sempre, escuta, Deus sempre se move em todas as gerações. Em todas as gerações. Em todos os tempos, Deus se move. Só que existe algumas gerações, pastor Cleiton, que Deus decide escolher pessoas específicas para propósitos específicos. Escute, Deus queria e precisava agir naqueles dias. E para que ele agisse, ele precisava da pessoa certa. Responda para mim. Havia muitas moças virgens naquela época? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Mas Deus decidiu escolher Maria. Por que Deus decidiu escolher Maria? Porque ele encontrou um coração alinhado ao propósito de Deus. Então anota isso aí para você não esquecer. Deus usa pessoas específicas em tempos específicos. Vou de novo. Deus usa pessoas específicas em tempos específicos. E para cada tempo, Micael, Deus vai chamar uma pessoa certa. Para cada tempo, Deus vai escolher a pessoa certa para agir. Assim foi com Maria. Escuta, quando Deus precisava começar um povo, Deus chamou Abraão. Quando Deus precisava libertar um povo, Deus escolheu Moisés. Quando Deus precisava que alguém gerasse o seu filho, Deus escolheu Maria. Essa noite, Deus está dizendo aqui: eu estou escolhendo você para um tempo específico, para uma obra específica, para algo específico do céu. Agora escuta, é muito sério. Olha o que eu vou te dizer aqui. Eu queria que você gravasse isso aqui, porque isso aqui martelou meu coração. É muito sério quando você percebe o chamado de Deus na sua vida. Só que escuta, eu estou falando para todo mundo. Quando você percebe que você tem um chamado de Deus na sua vida, a resposta sua para o seu chamado, ela pode afetar a vida de milhares ou milhões de pessoas. Então escute o conselho que eu vou te dar essa noite. Não lide com o seu chamado como se você estivesse escolhendo uma profissão para você. Porque um profissional, pastor Micael, ele pode afetar a vida de muitas pessoas. Mas um chamado pode afetar a eternidade toda. Então, se você tem convicção de que Deus tem um chamado para você, se você tem convicção que você tem um chamado, não trate o seu chamado como uma profissão que você escolhe do jeito que você quer, da hora que você quer. O chamado precisa ser exclusivo e vivido debaixo da graça de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Maria. Diga comigo, Maria. Não, diga mais alto. Maria aceitou o que Deus tinha para ela. Então você vai dizer para alguém aí do seu lado: Maria aceitou o que Deus tinha para ela. Eu fiquei pensando nisso aqui. Qual é o nome do anjo? Gabriel. O anjo Gabriel poderia ter ido em Roma, a sede do poder político da época. O anjo poderia ter ido a Jerusalém, a sede do poder religioso. O anjo poderia ter ido ao palácio, aonde estava cheio de pessoas poderosas, pessoas ricas da época. Poderia. Mas não. Ele foi enviado a uma jovem pobre, noiva de um homem, de uma cidade simples, que se você pegar o contexto, Nazaré é conhecida como a cidade do desprezo. Olhe para mim. Nazaré era uma cidade tão obscura que no Antigo Testamento ninguém
fala dessa cidade. Nazaré é uma cidade tão pequena que Flávio Joséfo, que é um historiador muito sobre a história dos hebreus, ele nunca falou sobre Nazaré. O Talmud, que é os livros dos rabinos, em nenhum livro dos rabinos, Joel, fala sobre Nazaré. Para você ter uma ideia, tanto que essa cidade não tinha relevância nenhuma. Só que enquanto os homens não falam nada dela, enquanto os homens não enxergam nada nela, enquanto os homens não dão importância nenhuma para ela, Jéssica, enquanto os homens estão ignorando a cidade, Deus lá do céu olha e diz assim: Gabriel, vai em Nazaré, porque lá tem uma mulher e ela vai ser responsável para viver aquilo que eu tenho reservado para ela. Eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, por quê? Porque Deus te conhece, não é pelo que eu falo de você. Deus te conhece, não é pelo que eu digo sobre você. Abra a Bíblia para mim, Jeremias capítulo 1. Se tu não der um glória a Deus agora, irmão, você não dá glória a Deus mais nunca. Porque não adianta eu chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor conhece a irmã Gloraci? O Senhor conhece a irmã Priscila? O Senhor conhece a irmã Celina? O Senhor conhece o Edivaldo? O Senhor conhece Jeremias 1:5? Vai adiantar nada, mas Ele fala para você nessa noite: antes de eu te formar no ventre materno, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu te consagrei e te constituí profeta pelas nações. Levante a mão, porque eu quero liberar uma palavra de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Você é escolhido para viver os propósitos dEle. Você é escolhido para viver o chamado dEle. Deus gosta de pessoas improváveis. Enquanto está todo mundo olhando e dizendo: Nazaré não tem nada que presta, Nazaré não tem nada importante, Ele olha lá do céu e diz: tem sim, tem uma mulher lá, e ela vai carregar uma promessa. Você pode adorar comigo? Pode. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Não tenha medo de aceitar o que Deus tem para a tua vida. Essa palavra tem endereço para algumas pessoas. Não tenha medo de aceitar o que Deus tem para você. Deus não chama os capacitados, Caroline, mas Deus capacita aquele que Ele chamou. E essa noite Ele está dizendo: foi eu que te escolhi. Quando o anjo chega para ela, pastora Edina, olha o que ele fala. Olha o texto. Lucas capítulo 1, verso de número 28. Salve, agraciada do Senhor. Salve, agraciada. Deus é com você. Terceira lição de Maria. Deus usa pessoas compromissadas. Deus usa. Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado. Deus usa pessoas compromissadas. Não, diga mais alto. Pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher. Deus usa pessoas compromissadas. Eu vou terminar nesse aqui, não vai dar para falar todos. Eu vou terminar nesse. Deus, na sua onisciência, onipotência, Ele decide trazer essa promessa. Olhe para mim, escuta isso aqui. O nascimento de Jesus é cumprimento de uma promessa. O nascimento de Jesus é cumprimento de uma promessa. E essa promessa foi feita através da vida do profeta Isaías, quando ele disse, Isaías 7,14, há mais de 740 anos atrás: essa é a maior promessa de todas. Só que escuta, olhe para mim, escuta isso aqui. Quando Deus decide trazer à existência essa promessa, Deus não precisava de ninguém. E eu gosto disso, porque todas as vezes que Deus precisa tirar uma palavra do mundo espiritual
e trazer para o mundo natural, Deus precisa de pessoas. Vou de novo. Todas as vezes que Deus precisa tirar uma palavra do mundo espiritual e trazer para o mundo natural, Deus usa pessoas. Eu vou repetir a pergunta: existia outras virgens em Nazaré? Sim ou não? Você acha que existia alguma outra moça justa em Nazaré? Sim ou não? E por que Deus escolheu Maria então? Porque Maria era alguém comprometida com a lei. Porque quando ela entrou no processo do noivado, o seu pai comprometeu ela com a família do rapaz. Então ela tinha um compromisso. Essa palavra, eu repito, despojada, quer dizer compromisso. Então olhe, escuta isso aqui essa noite, porque é profético para alguém. As pessoas que Deus quer usar nesta última hora da igreja, as pessoas que Deus está procurando para cumprir os seus propósitos, são pessoas comprometidas com as coisas. Não, eu vou repetir, porque ao longo da Bíblia, você não vai encontrar Deus usando pessoas descomprometidas. Ao longo da Bíblia, você não vai encontrar Deus usando pessoas que estão vagando por aí. Deus só usa pessoas compromissadas. Deus só usa pessoas comprometidas. Então quer gravar no seu coração? Quanto mais compromissado você for, mais compromisso Deus vai te dar. Quanto mais envolvido você for, mais o céu tem para te entregar. Quanto mais você se envolver com o reino dele, mais os propósitos dele vai cumprir na sua vida. Então olhe para mim. Responda agora. Você acha que você tem um chamado de Deus? Deus confiou alguma coisa em você? Responda para você. Você acha que Deus te chamou? Você acha que Deus te escolheu? Você acha que Deus te separou? Então se sua resposta foi sim, é porque Deus enxergou em você um caráter de alguém compromissado. Se você entende que Deus te escolheu, se você entende que Deus te chamou, nessa noite a palavra de Deus para você é que você é alguém compromissado. Sonda-me, Senhor, para o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Você é alguém compromissado com ele? Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Escute. Eu anotei 8 lições de Maria, só falei 3. Eu vou levar de volta para minha casa. Mas eu quero te falar só a 4ª, porque essa aqui ele cantou e eu preciso dizer isso. A 4ª lição de Maria para você anotar aí. Você só vai gerar o que é de Deus na sua vida. Você só vai gerar o que é de Deus na sua vida. Olha para mim e escute. Não foi Deus que gerou o que era dela. Foi Maria que gerou o que era de Deus. O grande problema é que a gente tem invertido as coisas, Priscila. A gente quer gerar os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso casamento, as nossas famílias, o nosso ministério. A gente quer gerar tudo que a gente carrega e quer que Deus gere tudo pra gente.
Só que a verdade é que se você quiser ser alguém bem sucedido na vida, você precisa entender o seguinte: a partir de hoje, o que precisa ser gerado dentro de você não é o que você quer, mas é o que Deus tem para a sua vida. Aprenda a gerar o que Deus tem para você. Eu gosto disso aqui, porque quando ele vai fazer a oração do Pai Nosso, ele não disse: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a minha vontade. Foi isso que ele disse? Seja feita a tua. Só no céu? Como que é? Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Porque quem gera coisa do céu, ele não manda, ele vive aquilo que Deus tem. Quando ele está no Getsemane, na pior momento da vida dele, ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Pastor, o segredo para você essa noite é: peça para Deus gerar o que Ele tem na sua vida. Fica de pé. A maior promessa Ele vai gerar na tua vida. 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 Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quando o anjo fala para ela assim: Maria, você vai gerar. Qual foi a pergunta dela? É a pergunta que você e eu faz todas as vezes que a gente ouve uma promessa de Deus: como isso vai acontecer? Quando alguém chega para você, Carol, e diz assim: assim diz o Senhor, vou fazer assim, assim, assim. Você diz: como? O anjo olhou e disse: Maria, você vai ficar grávida e vai dar luz a um filho e vai colocar o nome dele de Jesus. Como? Aí ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, vai te revestir. Maria, e para tu ter certeza, para tu não ter dúvida, sabe a tua prima? Quem? A Isabel. Sim. Ela é idosa? Sim. Estéril? Sim. Pois é, ela já está no 6º mês de gestação. Como isso aconteceu? Porque para Deus nada é impossível. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Diga, Senhor. diga mais alto. Deus só usa pessoas compromissadas. Deus vai te capacitar, minha filha. Deus vai te capacitar, meu filho. Para cada tempo Deus escolhe alguém. Foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com José, foi com Moisés, foi com Josué, foi com Juízes, foi com Saul, foi com Davi, foi com Salomão, foi com os profetas, foi com Paulo, foi com todos eles. E está chegando o seu tempo. Deus escolheu você para esse tempo. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou em nossos corações.
Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos. Fortalece cada um deles, renova as forças, que cada um saia daqui convicto que nós precisamos ser como Maria, alguém comprometido para ser usado pelo Senhor. Leva os teus filhos em paz e em segurança. É o que nós declaramos e decretamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aí?